Mas é interessante a primeira profecia, a primeira imagem nesse quadro que nos mostra o nosso rei, o Messias, Jesus, é que ele vai apresentar primeiro o caráter de Cristo. E o texto vai falar: eis que o seu rei vem a você justo. Nós vemos um tempo onde tantas lideranças torcem a justiça, julgam em detrimento próprio, usam o poder para se enriquecer com interesses próprios. E ele está apresentando: olha, o Messias, o rei que vem, ele é justo. Justo juiz. Só na perspectiva divina, um rei é retratado como o nosso, montado num jumento. O próprio Jesus vai falar a respeito de si mesmo. Ele vai dizer: olha, os passarinhos têm o seu ninho, as raposas o seu covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Porque a autoridade e poder na perspectiva de Jesus era para servir o próximo. E ele traz com ele uma nova leitura da lei. Se você ler os evangelhos, Jesus vai reinterpretar a lei. Ele vai trazer valores, padrões mais altos. É por isso que ele vai dizer: olha, você precisa andar mais uma milha, você precisa dar a outra face. Se te roubarem a túnica, dê também a capa. Você precisa perdoar. Os valores de Jesus são impressionantes. Por exemplo, naquele mundo antigo, quando o oficial romano chegava perto de alguém com armadura, ele podia exigir que ele carregasse uma milha a sua armadura. Jesus vai falar: não carregue apenas uma, carregue duas, faça mais do que estão pedindo. Jesus vai falar sobre a nossa palavra. Quando ele fala dos juramentos, ele fala: olha, vocês não precisam jurar, seja antes o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ele está falando: a palavra de quem crê em Deus tem valor. Ela é certa, ela acontece. Os padrões de Jesus, a justiça dele é mais excelente do que a nossa. O rei que vem é justo. E sabe o que eu acho mais bonito? Como que a gente pode viver o padrão de Jesus para a nossa vida? A Bíblia diz que esse rei que viria, Jeremias vai falar isso, ele escreveria estas leis de Deus no nosso coração. E aí, a gente conseguiria interpretar a vida por causa que a lei estava lá, escrita dentro da gente. Ei, eu quero te apresentar: eis que o teu rei vem. Ele é justo e ele pode escrever a justiça de Deus no teu coração. Pastor, como é que isso funciona? Eu lembro de um jovem que eu discipulei e ele voltou incomodado, porque tinha um monte de coisa que ele fazia na empresa que ele nunca tinha se incomodado. Mas depois de entregar a vida para Jesus, ele estava entrando em crise, porque ele tinha que mudar tudo. Ele falou: o que é isso? Eu falei: é que Deus escreveu a lei dele no seu coração. Ei, quantos querem viver a justiça de Deus? Ah, ele é justo, é o rei que escreve a lei de Deus no nosso coração. Ele continua apresentando: eis que o teu rei vem justo e salvador. A palavra salvador poderia ser traduzida aqui por benevolente. E é interessante o que a Bíblia quer nos dizer. Quando pensamos em muitas lideranças opressoras, que subjugam, que dominam, Jesus vem trazer um outro tipo de domínio, de liderança. Ele vai falar a respeito de si mesmo e vai dizer: vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Por quê? Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Como assim jugo leve? Alguém sabe o que é jugo aqui? Sabe a canga que põe em cima do boi para arar a terra? Não tem como jugo, uma canga, ser leve. Mas Jesus diz que a dele é leve. Eu estava lendo um autor, um livro esses dias que chama Manso e Humilde, e ele falava exatamente sobre isso. Que Jesus usa de uma ironia. O jugo dele não é de fato um jugo. E ele compara a um jugo de gentilezas. Ele vai dizer que o que Jesus lança sobre nós é como uma espécie de boia. Sabe, uma boia salva-vidas, quando alguém está se afogando. O jugo de Jesus é
Um jugo salvador, um jugo de gentilezas. Mas muitos de nós, por causa das opressões que já vivemos, das lideranças que nos machucaram, às vezes rejeitamos o convite de Jesus. Ele está lançando o jugo de gentileza sobre nós. A gente fala, a última coisa que eu preciso é algum tipo de domínio, algum tipo de peso sobre as minhas costas. Esses dias terminou o culto, uma senhora veio me procurar. Ela estava fugindo, literalmente, para outro estado, porque na sua casa ela era oprimida pelo seu marido. Ele batia nela, ele a machucava. Quantas vezes atendi jovens, adolescentes, que viveram abusos por parte dos seus pais dentro de casa. Quantas vezes atendi pessoas que estiveram debaixo de lideranças opressoras. Hoje eu quero te apresentar, eis que o teu rei vem a você, e o jugo dele é um jugo de gentilezas. Ele vai te lançar uma boia salva-vidas. Esse é o jugo de Jesus sobre os nossos lombos, aleluia. Ele continua apresentando, eis que o teu rei vem a você, justo, salvador e humilde. E a representação dessa humildade, não há nada melhor, um rei montado num jumento. A maioria das imagens dos reis retratados no passado eram um corcel, um cavalo bravo, um cavalo de raça. O rei dos reis e senhor dos senhores veio montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. O que a Bíblia quer nos ensinar? Qual é o recado? O que essa imagem nos propõe? Eu já disse aqui que a palavra humildade, ela foi cunhada pela pessoa de Cristo Jesus. Humildade no passado era sinônimo de fraqueza. A partir de Jesus se tornou sinônimo de virtude. Porque Ele nos ensinou a vida na perspectiva certa. O líder serve, ele cuida, ele abençoa. Jesus é humilde. Um rei montado no jumento é a imagem de um Deus, de um Messias que é acessível, que você pode falar, que você pode conversar, que você pode sim ouvir dele instruções. Hoje eu quero te apresentar um rei acessível. Ele tem todo o poder, todo o domínio, mas ele anda num jumento no meio do povo, das pessoas. Isso mudou minha vida. Quando eu era moleque, a concepção que eu tinha de Deus era um Deus distante, que não podia atuar na minha vida, na minha história. Mas quando eu conheci a Jesus, o que mais me impactou foi: Ele fala, Ele se mostra, Ele me mostrava os caminhos que eu tinha que seguir, Ele cuidou de mim. E foi tão gostoso ouvir Jesus. Eu lembro as primeiras vezes: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo, vou te usar para o louvor da minha glória. As palavras, os recados, até hoje, as decisões que eu tomo. Jesus, eu posso submeter. Senhor, o que eu faço agora? Me mostra, fala. Talvez você não tenha esse tipo de relacionamento com o Senhor, porque você não entendeu quem de fato é o seu rei, o seu Messias. Hoje eu queria te convidar a submeter a liderança dele. Ele é o rei que veio montado num jumento. Quantos creem nisso? Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.